Bom dia, sétimo ano! Sejam todos bem-vindos, bom retorno às aulas. Bora lá para a nossa aula de artes de hoje, que vamos falar sobre a arte europeia naquele período medieval, mais precisamente, na verdade, a arte romântica. A Idade Média, gente, ela foi um período histórico compreendido que vai até o século V depois de Cristo e o século XV. Ela teve início, na verdade, após a queda do Império Romano no Ocidente e se estendeu até o começo do Renascimento. A Europa medieval desse período foi marcada por dois fatores principais, a religião cristã e os movimentos migratórios em que os povos chamados de bárbaros vindos do leste e do norte europeu se estabeleceram de modo pacífico por meio de invasões em territórios do Império Romano, então em declínio naquele momento. Declínio quer dizer que ele estava em queda, ele estava caindo, não tinha mais tanta força. Com isso, alguns povos migrantes, principalmente os germânicos, que incluía, entre outros, os anglo-saxões, os francos, vigosgados e ortogados, em busca de territórios férteis e melhores condições de vida, acabaram por estabelecer raízes nos domínios do Império Romano, vindo a adotar vários costumes, tradições locais, incluindo o próprio cristianismo. Nesse período, a Igreja, como única instituição, permaneceu organizada e passou a atuar em todos os aspectos naquela questão de vida medieval, tanto como a política, economia, sociais, religiosas, até porque era de cunho religioso, da cultura daquele povo, propondo então uma doutrina denominada de teocentrismo. Teo vem do latim teu, quer dizer Deus. Centrismo, na verdade o sufixo ismo, ele dá a impressão de único. Então, teocentrismo é a doutrina que pega Deus como ser único do universo e a medida de todas as coisas. Deus era o centro de todas as coisas naquela época medieval. Migrantes, o que são migrantes? Migrantes são povos que mudam de um lugar, região, país ou para o outro. Então, vamos lá. A Igreja Católica contribuiu para a unificação europeia e fortaleceu os líderes políticos e levaram à sucessão de dinastias, como a Carolíngia e a Otomana. A arte medieval europeia derivou de uma grande mistura de tradições artísticas de diversos povos, com aquela questão dos migrantes. Então, povos de outras nações, de outros locais, do sul e do norte, principalmente do nordeste e do leste, eles vinham, e eles traziam uma carga cultural própria. Então, era, na verdade, mesclado a cultura local com a cultura que esses povos vinham e traziam para determinados locais. A religião católica tinha como base o ensino de um conjunto de virtudes, de princípios religiosos e padrões de conduta para se atingir a experiência do sagrado. Assim, a representação do nu era considerada algo que não podia ocorrer, muito profano. Foi desaparecendo das produções artísticas, que eram muito comuns antes. Com a igreja se mostrou hostil às mulheres de uma forma geral, elas ficaram relegadas a um segundo plano na arte, o que só iria mudar alguns séculos depois com a terminada da Idade Média. Os ideais gregos romanos, propondo harmônicas e equilíbrio entre beleza e o corpo nas pinturas, também desapareceram nessa época. A arte passou a ser serva da igreja. Isso resultou nas criações de mosaicos, pinturas e esculturas voltadas ao ensinamento aos fiéis da igreja. Entre os estilos que marcaram a Idade Média, podemos destacar o românico e o gótico. Então, bora lá. A arte românica. A arte românica é um dos estilos mais representativos da arte medieval europeia. A arte românica, ela se desenvolve ali no finalzinho do século XVI até XVII, período caracterizado pela crescente crise do feudalismo. Um aumento populacional naquela época
e atividades comerciais nos centros urbanos contribuíram para a construção de edifícios. A maioria dos cristãos, de forma predominante nesse período romântico e na arquitetura. Então, assim, a arte românica, ela preserva muito a questão da arquitetura e das pinturas. As pinturas, esculturas e artes decorativas tinham geralmente a função de enriquecer e embelezar grandes obras arquitetônicas como igrejas, palácios. Rapidinho, deixa eu dizer o que é feudalismo. Feudalismo é um sistema econômico, político e social que é fundamental, especialmente sobre propriedade cedida ao senhor feudal e troca de serviços mútuos. Naquela sociedade ainda tem os vassalos. A arquitetura românica, ela é bem distinta. As construções desse período era semelhante às obras arquitetônicas dos antigos romanos, pois eram monumentais, tinham paredes espessas que davam a sensação de proteção e segurança. Elas faziam uso das arbordas de pedras que aumentavam a estabilidade dos edifícios e dos pilares maciços para dar sustentação às paredes grossas. Além disso, elas tinham janelas estreitas que contribuíram para criar um interior escuro. Era muito comum, principalmente essas janelas estreitas, nos mosteiros, nas igrejas. Essa última tinha grandes proporções e eram sólidas, construídas de verdadeiras fortalezas e visavam proteger as pessoas dos invasores. Surge então um nome que eram dados a elas, que é Fortaleza de Deus. A arborda, na verdade, nada mais é do que as construções na forma de arcos utilizadas para cobrir espaços situados entre coluna e parede. Qualquer dúvida sobre a aula de hoje, é só perguntar. Viu? Tchau, tchau. Forte abraço.